Olá, maldosos, só que não, e destruidores cobertos de razão. Eu sou o Madu e nesse episódio você vai aprender que maldade é relativa. Ei, pessoal, eu sou a Zizi e eu me descobri durante o episódio dos anti-heróis que eu sou uma grandíssima moralista e fico muito incomodada quando a gente chama vilão de anti-herói. Então esse episódio hoje é por minha causa, para esclarecer um pouco aí essas divisões. Bom, e eu continuo sendo o Eros e hoje eu tô achando que o mal é bom e o bem é meio cruel, sabe? Muito bem. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre os anti-vilões. A gente já publicou um episódio sobre anti-heróis e assim como eles, os anti-vilões navegam ali nos tons de cinza. Só que enquanto os anti-heróis eles tendem à luz, apesar de apresentarem sombras, os anti-vilões tendem à sombra, apesar de apresentar esse lado iluminado. Nós vamos falar aqui daquilo que vai além desse maniqueísmo clássico e dual e explorar algumas das razões e motivações dos nossos amigos, ou melhor, dos nossos inimigos vilanescos. Fica aí e escuta a gente, que eu sou mal e tô mandando. Eu tenho minhas razões. Mussolini. Bom, vamos falar então de anti-vilão. E pra manter o padrão, ou manter o anti-padrão, quem que é o anti-vilão, Zizi? Então, o anti-vilão, ele é meio que o oposto do anti-herói, né? É a figura que não deixa de ser o vilão, mas ele tem aí algumas características que talvez humanizem ele um pouco mais, né? Ele pode ser... tá lutando aí, né, por um bem maior, ou pelo que ele acredita ser um bem maior, ou às vezes ele tem os modos mais simpáticos, né? Ou talvez ele tenha alguma coisa que acaba forçando ele a ser um vilão, mas ele mesmo não é exatamente uma pessoa. Enfim, ele fica aí nessa linha difusa entre o anti-herói e o vilão. Zizi, eu vou te falar que eu tô seguindo a linha dos puristas, tá? Não tem essa palhaçada de anti-vilão, né? Vilão é vilão, não tem mais coré. Tipo, não tem vilão sem motivação, entendeu? Eu não deixo de concordar também, não. Acho que no final das contas, vilão é vilão. Por que o outro tá rindo? Eu tô rindo que eu era improvisando em cima da leitura da pauta, a melhor coisa que eu já vi. Madu, e nem vergonha eu tenho, velho. Não tem não, ficou muito bom, parabéns. Eu tava vendo eu acompanho uma série de roteiristas, né, assim, que tem cursos e que publicam coisas, roteiristas até, vamos dizer assim, educacionalmente bons, né, não sei o que produziu não, mas a nível de ensino são muito bons. E eu tava vendo um dia um stories desse, de um determinado roteirista, que eu não vou citar o nome aqui, falando que anti-vilão não existia. Explicou e trouxe uma série de bibliografias, inclusive, pra falar. E eu achei interessante a visão. É uma visão purista, assim, falando que, cara, não existe vilão mal puro, a não ser o demônio, né? Mas assim, até o demônio Lúcifer hoje, né, na série, ele já não é mais o vilãozão, que só é pura maldade. E aí, fala assim, ó, a visão maniqueísta, né? A visão maniqueísta antiga, que você punha mal de um lado, né? Luz e sombra, vamos dizer assim, né? De um lado a luz, do outro a sombra. Isso já não existe desde o teatro grego. Então, quando se fala em vilão, você tá embutindo anti-vilão, a mesma lógica vale pro anti-herói. O herói, você tem todas as variações. E a gente inventou aí uma graduação, né? Porque as coisas não são assim tão 880, né? Tão bem definidas, a gente inventou uma graduação para elas. Agora, dito isso, o episódio acabou? Não, eu acho que não, muito pelo contrário. Se a gente fosse purista, a gente não tava aqui, né? A gente não tinha feito episódio de Brad Pitt. Eu acho que o legal é exatamente isso, assim. A gente traz um pouco dessa visão que, sendo nossa ou não, acaba sendo nossa no fim das contas. E, né? Os puristas. Daí eu acho divertido a gente entender... que é o que a gente vai falar, né, daqui pra frente, como isso se manifesta, né? Como essa humanização, essa tentativa de humanização do vilão vai se manifestando, né? São os vários subtropes, que é o que a gente vai falar mais tarde. E nessa pegada dos não puristas, a gente tem o Roy, de Blade Runner, que ele é um vilão na história, mas tudo que ele quer é o direito de viver livremente. Que ele não quer que a vida dele seja pré-definida para durar apenas 4 anos. Ou tem o Frank Jr. em Prenda-me se for capaz, que tudo que ele está fazendo ali é em benefício próprio. Ele está imprimindo dinheiro, imprimindo cheque, fazendo um monte de merda para todo lado, mas ele não é uma pessoa má no âmago dela. Ele não está fazendo aquilo
simplesmente para fazer o mal de alguém. No fim das contas, ele tá fazendo só o mal para ele mesmo, né? Vai terminar em cana. Ele é mais irresponsável, né? E um fanfarrão que não quer perder a boa vida do que uma pessoa que quer causar o mal para outra, né? De alguma maneira. Sem dúvida. Tem o cara do Parque dos Dinossauros, o que cria o parque, né? O John Hammond. Ele é, no filme, um vovô simpático, né? Carismático, agradável, gosta dos netinhos. Ele é uma pessoa bacaninha, ele não tá ali, né? Só com o viés do empresário que tá querendo ganhar dinheiro a todo custo e foda-se o caos que aquele universo pode gerar. Ele é mais retratado como uma pessoa desavisada, por mais com que a gente visão, olhe e né? fale assim, velho, desavisado, como assim você não pensou que pode dar ruim você colocar dinossauro no mundo? Mas ele vai mais pro lugar da pessoa que não pensa nisso do que simplesmente o empresário que só quer ver lucros e foda-se o resto, né? No caso, esse é o filho dele, né? Que quer roubar a invenção do pai para vender. Tudo errado, respira, né? Ó, a gente tem uma série de subtropes, né, de variações aqui para falar de anti-vilão. Como a gente viu, né, você tem o caso aqui do velhinho que no fim das contas é retratado como bom, mas se a gente analisar friamente a motivação é ruim. E a gente tem o caso, por exemplo, do Roy, que é retratado como ruim, mas quando você analisa a motivação não é tão ruim assim. Então tem todo um espectro. Muito pelo contrário, né, assim, a motivação dele é muito justa, né, ele só não deixa de ser o vilão por causa disso. Exatamente. O ponto que eu tô querendo trazer aqui é que tem um monte de coisa que vai determinar esse anti-vilão no sentido de que não é um vilão puro, né? Alguma coisa que modifica esse caráter, dá pra falar assim, né? O caráter desse vilão. E o primeiro subtrope aqui é a maldade ambígua. Tem relação que quando a moralidade daquele personagem, ela nunca fica clara. Você não sabe se esse cara é bom, se esse cara é ruim. Se a gente vai lá pra Jung, é o arquétipo do camaleão. Ele vai mudando, ele se adapta. Inclusive, quando a gente vai ler um pouquinho sobre a jornada do escritor do Vogler, ele coloca o arquétipo do camaleão como essa figura dentro dos filmes que não se posiciona. A gente falou do Snape, por exemplo, né? Teve um episódio que a gente falou, é aquele que você não sabe. Uma hora você vai saber, mas enquanto você tá assistindo, você sempre fica naquela dúvida. Sim. A gente tá naquele lugar que com 3 minutos de episódio a gente já falou de Harry Potter, né? Não fui eu que trouxe Harry Potter dessa vez, que fique claro. Falta Game of Thrones e Star Wars, aí a gente fecha. Snatch, Porta Diamantes. Então, vamos começar com Game of Thrones? Vamos lá. Porque eu acho que temos 2 exemplos na série, né? Aliás, eu acho que a série é cheia de exemplos disso, mas eu acho que temos 2, assim, bem proeminentes, que é Melisandre e o Varys, e são 2 pessoas que a gente sabe que elas acreditam que elas estão fazendo o que elas acham que é o melhor a ser feito, mas a gente também sabe que eles têm consciência de que talvez não seja a atitude mais honrada, e até onde eles são maldosos ou só realmente têm fé naquilo que eles estão fazendo, a gente nunca entende, né? Até onde eles estão jogando, até onde eles estão acreditando. Quer dizer, a Melisandre eu acho que eventualmente a gente entende, o Varys eu acho que ele ainda fica um pouco mais ambíguo. A parada é que eles sabem, o negócio é do nosso ponto de vista do espectador, nunca fica claro, né? Só vai ficar claro, lógico, não, né? Nós estamos falando de 8 temporadas aqui. Uma hora fica claro, né? Mas durante você o da fica... Melisandre eu acho, o do Varys eu ainda te confesso que eu acho que ainda tem coisa. O do Varys não, porque a gente tá esperando o livro, né? É problema do roteiro que foi desenhado, entendeu? Tem razão. Ainda não funciona. Mas é a mesma pegada da Lady of Thorns, né? Tipo, a Olenna Tyrell. É a mesma. Ela é uma bela de uma vilã ali. Tipo, ela mata um, ela envenena o outro, ela tá presepando pra todo lado e não é em benefício próprio, hora nenhuma. Ela tá fazendo tudo aquilo, de certa forma, até pelo bem do próprio reino, porque ela entende que o outro cara vai reinar, o menino vai reinar melhor do que o irmãozinho velho e mau. Mas eu acho que no caso dela, a gente tem muito estabelecido qual é a moralidade dela. Ela tem muita consciência disso tudo que você falou, né? E a gente sabe que ela tem e fica claro pra gente o tempo inteiro. O caso do Varys, por exemplo, eu não sei até onde ele tá julgando em favor dele mesmo, ou até onde ele tá julgando pelo reino, como ele diz tá fazendo, né? Isso não fica claro pra gente. Da Olenna fica bem claro, a gente sabe qual é que é a dela. A Melisandre não joga em prol dela mesma hora nenhuma, né? Na verdade, ela joga pelo reino e pelo que ela acredita de ser
as profecias. Tipo, ela, toda a decisão dela é em cima de uma profecia, né? Mas você concorda que é super deturpado? Mas eu acho que a Melisandre, ela tem uma coisa, ela não vai em prol dela, mas ela tem um crescendo de ir se sentindo importante e relevante como peça daquilo, e aí ela acaba agindo para ela mesma de uma outra forma. Ela acredita que ela é peça fundamental daquele jogo, né? Então ela acaba misturando aí essas questões, assim, tipo, é para ela ou não é no final das contas? Porque ela acha que é ela que vai resolver a história. Mas pra gente, do nosso ponto de vista, como é construído, você vê uma mulher falando de luz e de repente ela dá a luz a uma sombra. Um demônio sombrio que você fala assim, que merda é essa, né? Você fala, porra. Sim. E aí você volta naquele lugar, tipo assim, eu acredito ou não acredito no que ela tá falando? De novo, você volta pra aquele ponto. É a pessoa que defende matar criancinhas. Exatamente. E a gente tem o Valtinho, né, em Breaking Bad. Valtinho, quando ele começa... Valtinho branco. O Valtinho, quando começa a série, ele não é um ser mau, né? Tipo, ele tá fazendo aquilo ali pra tentar cuidar da própria família, porque ele entende que ele tá com os dias contados. Ele só entra naquela mazela toda de vilão porque ele tá pensando no bem do filho deficiente, da esposa, etc. E depois disso ele vira The One Who Knocks. Especificamente no Walter White, você fica até quase a quarta ou quinta temporada, você fica o tempo inteiro, assim... Ai, justifica ou não justifica? Justifica ou não justifica? Até que tem uma hora que não justifica. Você fica assim, eu compro o discurso dele ou não, né? Cara, na primeira temporada, na hora que ele mata o sujeito com freio de bicicleta no poste do porão, pra mim ele entregou a alma pro diabo ali, sacou? A hora que ele acabou, ele cruzou aquela linha, foi naquele momento. Pra mim tem um momento muito também claro, que é muito cedo, que é quando o antigo sócio oferece uma alternativa e ele prefere ir traficar, matar pessoas, cozinhar, né? Coisa do que aceitar por orgulho. Aí você também entende que o cara... Ele tem saídas, né? Ele acredita que ele não tem outra opção, mas ele tem, o tempo inteiro. Em Memento a gente até falou, né, do filme, mas tem o Ted lá, que o tempo inteiro ele é apresentado... Aliás, ele é apresentado pra gente como um vilão, porque você tá do ponto de vista do principal, e aos poucos você vai descobrindo que calma, não é bem assim, e que no fim das contas o maluco é o Lenny, né? E você fica né, é dúbio, o tempo inteiro é dúbio. E, inclusive, a gente, por mais que a gente descubra que ele tá usando o cara no final das contas, talvez seja tipo uma espécie de amigo do cara, né? Do Lenny, assim, fica meio confuso. Ele é ligeiramente oportunista, mas ainda assim ele tá tentando ajudar o cara, né? Ou não. Porque a gente também não tem certeza se tudo que ele contou e tudo que ele falou, se realmente é verdade, porque... a gente não vê isso, né? Tipo, é a história dele e a maluquice do Lenny. Então é meio bizarro. E esse é o ponto, né? Não fica claro. Tem indícios de que pode ser uma coisa, tem indícios de que pode ser outra, e a gente não sabe exatamente qual é que é, né? Agora, num viés mais leve, né? Falando aí de um outro universo, no Big Bang Theory tem uma namorada do Raj, a Emily, que é retratada aí como... Todos os outros personagens acham que ela é muito esquisita, meio creepy, eles acham ela meio assustadora, e ela faz comentários tipo, eu só me tornei uma cirurgiã porque eu gosto de cortar pessoas. Ela tem um quarto proibido, que ninguém sabe o que tem dentro, e o Sheldon fica brincando que o relacionamento vai terminar quando ela estiver escondendo o corpo do Raj em algum lugar, né? Mas... ao mesmo tempo, ela é super fofinha, a gente nunca sabe, né? Se ela realmente é esquisita, é creepy, tem alguma coisa, ou se é só noia de todo mundo. O segundo subtrope que a gente tem aqui é que ser mal é um saco, é uma merda, né? Com certeza, ser vilão tem vantagens, mas alguns personagens, eles sofrem tantas consequências que eles acabam se cansando de ser vilão. Isso tem uma série aqui que dá pra gente trazer também. Isso no Brasil tem um nome que é O Crime Não Compensa, né? Que é uma grandíssima piada tratando-se de Brasil, né? Porque o todo é o contrário disso, mas tudo bem. Ó, a gente tem o Ralph, né, do Wreck-It Ralph, que, tipo, a história toda gira em torno disso, né? Ele literalmente cansou de ser o vilão, ele não quer mais ser o vilão da história dele, ele foge do videogame dele e vai embora pra virar o herói na história de outra pessoa. Não, e é divertido que eu acho que, assim, ele nem
é exatamente um vilão de saída. Ele só, tipo, interpreta aquele papel, mas ninguém consegue enxergar que ele não é um vilão, né? Dá quase que dó dele. Tipo, não, o cara passou 30 anos com todo mundo xingando, tendo medo, achando que ele é vilão, e ele tá ali só, tipo, batendo ponto, né? Fazendo o trabalho dele. A gente tem o Michael, do Poderoso Chefão também, né? Que ele faz, né, tudo pelo bem-estar da família, mas no fim das contas todo mundo morre, se afasta e ele né, cansa da parada, desiste. Ele tem essa coisa de defender a família e no final das contas a família não tá com ele, né? Exatamente. Defende essa família pra quê? Tadinho do Fredo. Temos aí um exemplo que é o Mean Girls, que eu acho que é bem desenhado isso, né? Que a menina principal lá, a Katie, no final, depois de se tornar malzona e espalhar fofocas sobre as pessoas, né? Chamar a menina de gorda, chamar a outra de não sei o quê, ela se dá conta que não é porque ela chama a outra de gorda que ela se sente mais magra, não é porque ela faz a vida do outro inferno que ela se sente mais feliz. E esse é tipo o discurso final dela no filme, né? Então ela desenha muito bem essa jornada. Eu não lembro bem de Mean Girls, mas tem alguma coisa que leva ela a virar meio que a vilão da história, não tem? Tipo, uma das meninas do grupo de Patricinha tá sacaneando ela, ou tá fazendo alguma coisa que ela não concorda, e se não me engano, ela volta a ira dela toda exatamente para o grupinho das Patricinhas que eram más com as outras pessoas. Sim, na verdade elas meio que acolhem ela um pouco, e aí ela vai ficando um pouco também se achando, e aí elas entram em né, se desentendem, e aí ela vai fazer a vingancinha pra coleguinha Patricinha. É porque ela começa não Patricinha, ela se torna Patricinha, ela tem a rixa com a colega Patricinha, e aí ela vira a Mean Girl. A Mean Girl ficou tipo nome, né? A Mean Girl. E ela dá barras de proteína de carboidrato pra outra comer de propósito, pra bunda dela ficar grande. Filme horroroso. Oh, tem um exemplo que a gente não listou, mas que a gente citou no episódio anterior, que é o do Brother Where Are You? O cara que é batizado e desiste de ser bandido. Agora eu vou ser bonzinho. É verdade. Delmar resolve. Depois que ele confessa, ele resolve que vai ser bom dali pra frente e que as mentiras foram perdoadas. É muito bom aquele momento, né? Iluminado. É muito bom essa cena. Que ele tá perdoado, inclusive, pelo crime que ele cometeu, mas que ele tinha dito que não tinha cometido. É muito bom. É isso mesmo. Agora, se tem um filme que fala dessa sensação de arrependimento pra mim, é o Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, que é um nome que, né, é longo. É um filme que é engraçado, muita gente não gosta dele, eu curto muito. Acho o filme muito interessante exatamente por ser um filme que fala dessa sensação de arrependimento, né? A gente tem ela no Jesse James, que é retratado ao contrário de muitos filmes que retratam ele como quase um herói, né? Nesse filme ele é retratado como violento, como o cara que faz bullying com o bando dele, um cara que mata num ímpeto muito rápido e muito fácil, né? A gente vê toda a violência dele, mas também é muito visível que ele é arrependido por tudo que ele fez, né? E ele é tão arrependido que ele permite que os outros, né? Que os irmãos Ford acabem assassinando ele, e o que gera o mesmo sentimento nos Ford depois, né? Então, assim, enfim, é um filme que tem isso duplamente. Quer um que é meio subvertido disso? Vocês vão rir. Ace Ventura. Ele vai para um mosteiro porque ele decidiu ficar de bem com a humanidade. Ele cansou. Só que ele volta sendo um chato de galocha do mesmo. Que, né, ele não é o vilão nesse caso, por muito pouco, né? Ele não é Na verdade, eu acho que ele é o vilão, sim, quando a gente pensa que é o vilão protagonista. Mas ele é esse cara que cansa de ser, no começo do filme ele já volta a ser de novo o mala que ele era. E Jesse James, voltando no Jesse James, é um filme que tem uma boa atuação do Brad Pitt. Sim. Dentre as dele, é um filme que ele segura bem o papel, e é um filme que a gente não acabou falando dele no episódio, entendeu? A gente tirou um episódio só pra jogar pedra no cara e deixou esse filme que ele trabalha bem de fora, então... E aí ficou com uma visão deturpada do nosso recorte, né? Porque eu também acho que ele tá muito bem nesse filme. Então vamos lá, ponto alto de O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, Brad Pitt. Trilha sonora! Trilha sonora do Nick Cave!
Vamos falar do vilão designado, que é aquela figura que o filme explica pra gente que ele é vilão. Coloca essa figura no papel de vilão, ou os outros personagens cismam que ele é vilão e tratam ele como vilão, mas na verdade eles não necessariamente estão fazendo nada de errado. É só, às vezes até tá fazendo, como é o caso do Toy Story, né? Que você tem o Sid, que ele é visto como um psicopata infantil. Ele não é, vamos dizer, um vilão, né? Ele faz bullying, mas é o que toda criança faz, né? Ele faz bullying com a irmã, mas que a gente pode pensar que às vezes poderia ser só uma briga. Bom, pode ser bullying mesmo, né? Mas a história dele destroçar os brinquedos, quem nunca, gente? Até eu já quebrei cabeça de Barbie pra ver o que tem dentro, né? É o ponto de vista que faz ele ser... A ação dele é vista como vilanesca, mas é tipo... Ele não tá nem percebendo, pra ele aquilo é tão menor, né? É uma coisa assim que... Terça-feira. E eu acho que é muito isso do ponto de vista mesmo. Pros brinquedos, aquilo é uma atrocidade. Pra vida, né? Um menino brincando de... né, juntar pedaços de um boneco com outro. Não, pera, um menino que não sabe que os brinquedos estão vivos, né? Separado por isso, né? Ele não sabe que ele tá assassinando pessoas. Exatamente. Ele não tá assassinando pessoas, ele tá assassinando brinquedos, gente. Ele não sabe que ele é o Dexter. Assassinando pessoas, eles estão vivos, a gente tá assassinando seres são pessoinhas, sapientes. Em Escola do Rock, tem o Dewey, né, o personagem do Jack Black, considera a namorada do amigo o cachorrão da boca preta, porque ela tá cobrando aluguel, ela pisa no namorado, ela, tipo, tá de saco cheio, quer que o Dewey saia de casa, quer acabar com aquela coisa toda, e, tipo, o Ned não vê isso e fica o tempo todo como um mediador ali, né, tentando fazer a coisa funcionar entre eles, e no fim das contas, o que a Pet pede não é nada absurdo, porque é no mínimo que o cara pague o aluguel. Tipo, ele tem que fazer o mínimo pra morar ali. Ela, tipo, só tava ajudando o namorado a cobrar do roommate que ele pague o aluguel do lugar onde ele mora, né? É só isso, mas ela é a bitch da história. Bom, tem também o La La Land, que tem um personagem que é o Key, que é um jazzista que entende que o jazz, né, no formato super tradicional já não tem um apelo comercial muito grande, e aí ele cria uma banda aí com modernizações, né, esses fusion atuais e tal, e que passa a ter um apelo, né, faz sucesso com os jovens e tal. E o Sebastian, que é o personagem principal, considera, né, ele é um super purista, ele considera que aquilo é uma traição ao jazz e vilaniza esse cara que tá ali. Traiu o movimento. E de certa forma esse cara tá, inclusive, assim, se a gente pensar, não só vivendo a vida dele, ganhando o dinheiro dele, fazendo o sucesso dele, como, né, algumas daquelas pessoas vão interessar só por aquela música mesmo, mas outras podem se interessar pelo jazz como um todo, igual um dia eu assisti um filme comercial, me interessei pelo cinema e quis ver todo o cinema clássico. Esse cara pode estar fazendo isso por algum moleque que se interesse pelo jazz, mas ele é o vilão da história porque ele é um traidor, porque ele mistura coisas modernas com jazz. Ou então é o Johnny Rotten do Sex Pistols, né? Que, tipo, tocava punk, cuspia em todo mundo e aí simplesmente fica rico. Tipo, punk rico é complexo, galera. Não dá, não. Bom, tem também o Ed Wood, que até o Tim Burton já admitiu que os produtores dos filmes do Ed Wood, que são retratados no filme como vilões, na verdade, se a gente parar pra pensar, eles estão só querendo garantir ali que o trabalho, né, que tá sob a responsabilidade deles, corra tudo bem, né, que não tem as maluquices do Ed Wood querendo defender um pouco do investimento que foi feito no filme, mas nos filmes do Ed Wood que estão sendo produzidos por esses caras, né, mas no filme que conta a história do personagem, eles são vilanizados. É o papel de qualquer produtor na vida real, inclusive. Tipo, basicamente o que a gente faz. Tenho certeza que os caras não estão fazendo merda com dinheiro. Próximo trope, Cry for the Devil, ou Chore pelo Demônio. Aqui tem um pouco da relação de quando o público fica com pena do vilão depois de descobrir por que ele é vilão. Ou pelo menos por que da motivação, geralmente tá lá na infância, o momento que ele sofreu, e que fez ele virar esse bad guy que ele é. Isso me lembra Drácula, pelo menos a versão do filme, né? Drácula de Bram Stoker,
que a gente, por acaso, falou há pouco tempo, que é um cara que é, né? É o Drácula, né, gente? A gente sabe que nível de vilão é esse. Mas ele não era o Drácula, né? Mas a história dele é porque ele foi traído e levaram a mulher dele ao suicídio, que ele Vocês vão me amava. desculpar, mas antes dele ser traído e a mulher ser levada ao suicídio, ele tava empalando gente num campo de batalha. Tipo, não dá pra ter dó do cara. Mas na guerra justifica. E o trope não é ele era mocinho, depois ele vira vilão. É tipo, ele se torna o vilão que ele é porque ele passou por um trauma. E aí a gente tá falando de um cara que já era mal que nem um pica-pau empalando pessoas. Quando ele passa por um trauma, ele vira o quê? Drácula, porque ele começa a contestar Deus, né? Aí ele bebe sangue. Bom, na trama do filme é essa. Até porque de um guerreiro, né, pra Drácula tem uma crescente de maldade aí, né, absurda. Tem. O que muda é só que ele para de desperdiçar o sangue, né? Antigamente ele jogava o sangue fora, agora ele bebe ele. Porra. Muda que ele deixa de ser humano e passa a ser um troço sobrenatural, né? Também tem essa mudancinha de sutil. Trilha sonora, Caio. Darth Vader de Star Wars. Aí falamos de Darth Vader. Meta número 3 cumprida. O cara é mal pra caralho, mata um tanto de coisa, destrói planeta, destrói tudo, mas no final ele troca a gente ali. Quando o filho dele, Luke, é ferido, a gente até chora, né? Eu não chorei no cinema porque eu não era vivo, não era nem nascido nessa época. Então não tinha como eu chorar no cinema, mas eu aposto que você chorou, Não, eu não vi ao vivo, não. Eu não chorei também, não. Mas é isso, né? Ele, no final das contas, você sente dó dele no final. Segundo Kevin Smith, velho, num diálogo de Procura-se M, a descoberta que o Darth Vader é um velho branco, caquético, frágil, com dó do filho dele, é a maior afronta à história do cinema, sacou? Que ele, até ali, ele era o negro mais negro e mal de todo o universo. E ele se torna um velho branco, caquético, que você tem que sentir dó dele, sacou? A gente tem o Loki, né? Que ele é mentiroso, um grandíssimo de um filho da puta, ele tá disposto a trair o irmão e todo mundo, ele sempre foge na hora que o pau tá torando pro lado dele, mas ele é tipo... Ele é o filho desfavorecido, ele é o cara que tá sempre de lado, ele não foi treinado pra ser rei, ele descobre que ele é adotado. É da raça diferente, né? Ele tem toda uma... Ele é tipo o patinho feio da família. Na verdade, ele se sente, né? Ele não é. Até porque ele nem da família é, né? Não é. Deixa eu puxar Game of Thrones aqui. A Cersei. A Cersei é uma puta da vilã, né? Assim, ela é a construção da vilã, né? Cabulosa. Ela é uma crescente. Mas tem uns momentinhos ali que a gente tem uma dosinha dela, a gente entende o lado dela e a gente fala assim, poxa, ela tá certinha. Sério, galera, hoje tá foda. Eu não posso participar desse episódio com vocês, não. É isso. Tipo... Sério, você teve dó da Cersei em algum ponto? Em determinados momentos, sim. Em alguns poucos. A única cena que eu tenho dó dela é quando ela é apedrejada na rua. É o único. É um dos pontos. Shame. Cara, eu sinto menos dó dela nesse momento do que no momento que ela se dá conta que ela perdeu todos os filhos. Essa é a única hora que eu tenho. A única coisa humana nela é que ela realmente ama os filhos. Ela perde todos. Mas isso não é o que faz ela vilã, então não é o que a gente vai falar hoje. Mas tem uma crescente da vilania dela também, porque na primeira temporada ela ainda não é tão vilã, né? Ela, tudo bem, empurraram a criança, mas assim, eu digo o seguinte, você ainda tá descobrindo, quem empurrou não foi ela, foi o Jaime, né? Mas você ainda tá descobrindo que ela é má. E logo numa das primeiras cenas da primeira temporada, quando ela pergunta pro Robert, né, que é o rei, se já teve algum momento, alguma chance pra eles dois, ele fala, não. Ele joga pra ela como se o casamento tivesse sido só sobre interesse. Aí você começa a construir, é o momento do personagem ali que você constrói e fala assim, opa, peraí. Né? Na segunda temporada, ela, na hora que o Joffrey assume, né, ela confessa que ela tá, tipo, triste pra caramba, porque o Joffrey tá sendo muito mais mal do que ela imaginava que seria. Então, ali ainda tá num momento que ela não é tão má. Mas a tristeza dela ali não é porque ele tá sendo mal, é porque ele não tá escutando ela e não tá seguindo a mentoria dela. Ok. E eu acho que tristeza não é a palavra, ela tá assustada. Ela tá porque frustrada. Ela não tá realmente triste, ela tem quase... Ok. Ela tá frustrada. Ela se assusta e se frustra, porque ela não tá controlando ele. Aí tem a parte lá na quinta temporada, onde que ela é a apedrejada, né, que é a cena do shame que vocês trouxeram aí, que também
também você fica ali, agora ela vai se redimir, né? E ela até passa por uma jornada, entre aspas, de redenção. Quando você vai descobrir, não redimiu bosta nenhuma, era tudo um plano, né? Ela passa por uma jornada de ficar mais evil do que ela era, né? Que pariu. Vamos explodir a igreja agora. Tipo, só não vou explodir os 7 deuses que eles não estão lá dentro, porque se tivesse, ia todo mundo. A piada aqui, né, no Lucifer, de 2016, é trazer ele como um personagem que, na verdade, ele é o bonzinho, ele tá naquele lugar ali, né, tadinho dele, ele foi colocado pra ser, ele é quase o vilão designado a ser mal, Deus designou, e Deus é mau, os anjos são maus. Inclusive tem a brincadeira com Estrela da Manhã, ele é colocado como Estrela da Manhã, que é um dos nomes de Jesus, né, na Bíblia. E fica nesse dilema de que, na verdade, o bem é mal e o mal não é tão mal assim. E você fica até com dó dele. Porque ele é tipo o anjo que é jogado, que é deixado, que é deixado no pior lugar. Próximo trope, Fallen Hero, ou o herói caído. Que é aquele cara que não nasce vilão, mas vai se tornando ali, como a gente já disse aqui, Valtinho Branco, Walter White, né? Ele é um Fallen Hero, não um Fallen Hero total. Bom, em Batman, o Cavaleiro das Trevas, a gente tem o Dent, né? Harvey Dent, que é que ele se torna os duas caras, né? Tipo, ele é um idealista, ele tá lutando por justiça, ele quer colocar todo mundo atrás das grades e, tipo, diante da tragédia dele ficar desfigurado e tal, e se frustrar, ele se torna duas caras, né? Jogando a vida de todo mundo em cima de uma moeda e, tipo, você pode se dar bem ou você pode se dar mal. E pelo menos ele passa a usar a moeda direito, né? Porque no início do filme a moeda tem duas caras. Falta uma coroa. A gente falou de Star Wars, mas o Vader também, né? Se a gente considerar os 3 filmes prequel, eles são pra colocar isso, né? Como que o Anakin se tornou o Vader. É a grande história dos 3 filmes que não precisariam ter existido. Pronto, a gente deixa isso aqui e segue. Poderoso Chefão, né? Também é a história do cara que não queria ter a ver com a treta da família, né? Com se envolver ali com a parte máfia da família, vai embora, se alista na guerra, nananã, para fugir desse caminho, mas quando o pai é assassinado, ele se vê ali sendo meio que obrigado a tomar decisões e fazer coisas que acabam levando a se tornar, né, o chefão da família e o poderoso chefão do título. E que Scarface entra nessa toada? Não. Em Scarface ele não foi conduzido a ser ele não é herói em momento nenhum, não? Não, ele já é o vilão desde o início. Ele faz tudo que é preciso pra conseguir o objetivo dele, sacou? Pra sair do acampamento, de cara ele mata alguém lá dentro, sacou? Pra conseguir os papéis. Sim, tem razão. Eu acho que o Scarface tem um crescendo, né, da vilania, e eu acho que talvez ele entre mais no crime não compensa ali, no sentido de que tudo que ele quer, eventualmente, rui na frente dele, do que... Sim, tem razão. Essa história. A Daenerys é um exemplo claro disso, né? Torna... o Hitler do mundo medieval. Sim, e julgada, catapultada, né, assim, numa obrigação depois da outra, né? Foi obrigada a casar com o cara morre, ela é obrigada a virar, tipo, líder daquele povo, ela é obrigada a 500 coisas, né? Sim. Eu gosto só de pensar que quando a gente fala que a pessoa é obrigada, ela sempre tem opções, né? Eu acho que é sempre uma coisa meio Valtinho Branco, assim, de se convencer de que ela não tem outra opção. Mas, na verdade, sempre existem, né? Lá vem piada ruim. Se ela é obrigada, ela pode dizer de nada, né? Eros nem entendeu. Eu entendi, mas eu me nego a rir de uma piada tão ruim, Madu. E o Westworld, vocês assistiram? Hell yeah. Sim. Começa muito bom, depois fica um cocô, né? Eu não acho, não. Segunda temporada eu não consigo gostar de jeito Da nenhum. segunda? Não, eu acho a terceira bem interessante, inclusive. Eu gosto das 3 também. Eu tenho que voltar, tentar assistir a segunda. Eu gosto bem da segunda. Se o Troop Troopers me deixar assistir, quem sabe? Eu gosto bem das 3. Eu gostei da primeira, a segunda eu não consegui ir pra frente, não. Mas enfim. Tem o William, né? O personagem lá, o Homem de Preto, né? Se você não assistiu a primeira temporada de Westworld, você vai tomar um spoilerzinho aqui. Eros tá aí pra pagar cerveja. Mas que vai mostrando 2 linhas temporais, né? Ele muito bonzinho e depois dele
vilãozão, né? Ele matando. Tudo bem que ele tá matando robô e do ponto de vista dele, talvez ele não esteja fazendo tanto mal, nem sei. Né? É meio complexo. Mas ele leva isso pra vida pessoal dele, né? Ele não para ali só nessa conversa de que com robô pode. Né, que é a conversa do... Bom, talvez então, principalmente você que viu só a primeira temporada, que isso realmente se estende bastante nas temporadas seguintes, assim, de que ele extrapola desse do inverso, né? Ele vira aquele cara mauzão na vida real. Vou falar do vilão trágico, que é outra variação que a gente tem aqui. É o vilão que tem consciência dos atos deles. Ele, às vezes, sente remorso, mas ele é levado à vilania por situações que estão além do controle dele. Ele não controla o que está acontecendo. Em muitas circunstâncias, eles são colocados como um monstro, talvez uma pessoa que é inocente que vai ser transformada nesse monstro, nesse bicho irracional, ou simplesmente criada para ser um monstro. Ela está ali, ela vai ser colocada naquela posição por um fator externo. De qualquer forma, eles não têm escolhas dos atos malignos que eles cometem, e no fim das contas eles são tão solitários quanto suas vítimas. Temos o exemplo do milênio, né? Assim, eu acho que finalmente a gente chegou numa das figuras que a gente falou, né? Quando a gente fez o episódio do anti-herói, eu acho que é uma figura que a gente conversou um bocado dessa sensação de que foi levada para um lugar de heroísmo, mas que eu não consigo tirar ele do vilanismo, que é o Joker. Não mesmo. Né? E com o filme aí recente, essa conversa ficou aí meio latente, né? É um cara que é pobre, que sofre aí né, tem uma doença mental, tem uma história abusiva, sofrida, negligenciada pela mãe, né, pela família, pela cultura, pelo Estado, de toda maneira, né? Esse cara, ele não tem muito outra possibilidade, outra chance né? Ele tem a chance de ser outra coisa na vida que não o vilão que ele se torna. Sim. Por mais que eu entenda isso, ele não deixa de ser ele é trágico, um vilão, né? E ele é isso, ele é transformado, ele é trágico. Ele não tem opção. Ele virou vilão. E não tem opção. Até porque tem uma coisa... Engraçado que eu falei há meia hora atrás que normalmente as pessoas usam o fato de que elas não têm opção pra... se desculparem e fazer o que elas quiserem, mas nesse caso, ele não tem muita outra opção mesmo, não. É o resultado da vida que ele teve, coitado. Ele não poderia encaixar no Herói Caído ou no Fallen Hero, que tipo, as circunstâncias e o meio levaram ele a ser um vilão, porque... ele no cerne, ele não era um vilão. Acho que as duas coisas se somam, tá, Eros? Mas o fato é que o herói caído não tem a ver com a escolha. Não tem a ver com a capacidade dele estar escolhido, dele escolher ou não. Ele caiu. O fato é, o cara era heróico e caiu. Aqui eu não sei nem se ele era herói. Tudo bem, ele não era vilão no começo, né? Aqui ele era um inocente, Sim. Né? Uma coisa é... Tipo, você passou por uma tortura que te transformou num monstro, né? Inclusive, essa conversa toda me lembra do monstro do Frankenstein, né? Okay. Não pediu pra nascer, não pediu pra existir, o outro foi lá e fez e solta ele no mundo e ele tem que lidar com aquilo, né? O outro é uma transição, de alguma maneira. Ele era um herói que passa a ser vilão em algum momento. Sim. Gente, em Inception, que a gente tem a Mol lá, né, que ela não escolheu ser obsessiva, psicótica, assassina, mas ela também não existe, né? Eu ia entrar nesse ponto aí, velho. Tipo, ela é Tyler Durden em Inception, porque ela tá só na cabeça do Cobb. Tipo... Cara, eu queria ver um crossover. Tyler Durden versus Mol. Daria um crossover, né? No mundo da imaginação. Mas independente dela existir ou não... Mas a sombra que o Cobb projeta, né? A sombra que ele projeta transforma ela numa coisa obsessiva, louca, incontrolável, né? E é um inconsciente, né? Ele não tem controle do inconsciente. Então, dá pra dizer plenamente, com convicção, né? Que ele não teria controle daquilo. Ela, aliás, é uma boa representação do conceito de sombra, exatamente, né? A representação literal, se dá pra dizer, do conceito de sombra é dentro da cabeça. Sombra dele, né? Ela não tem nada a ver com ela. Ela literalmente, nesse caso, ela literalmente não existe. Ela já morreu, né? Aquela versão vilã que a gente vê dela é só a mente lado dele. negativo da mente dele, materializado nela. Tem Piratas do Caribe, né? O David Jones, que ele faz um acordo onde ele dá o coração dele e tira o coração com o intuito de cruzar as almas pelos oceanos, levando as pessoas que morreram pro além, pro paraíso, sei lá. Um troco de uma vez por ano
ele poder pisar em terra para ver a amada dele. E depois de 10 anos, se não me engano, a amada dele trai ele e ele vira um vilão, sem poder pisar em terra mais, né? Ele deixa de conduzir essas almas e começa simplesmente a caçar navios pelo oceano afora. Caçar mais mortos, né? Agora, o que eu acho curioso da história do David Jones é que ele literalmente arranca o coração fora. Sim, né? Não é metafórico, né? Ele se torna uma pessoa sem coração, literal, não é metafórico, né? Bom, na verdade é os dois, né? É literal e metafórico, né? Ele materializa a metáfora. E acho que dos personagens narros de Piratas do Caribe, ele é um dos mais legais, assim, porque aquela onda do polvo é muito foda, velho. Eu lembro que eu gostei muito. É meio Cthulhu, né? Ele é representado como Cthulhu Mitos lá, os seres, né, da profundidade, da profundeza do oceano. Não, é bem divertido nessa passagem do navio, do povo parte do navio, a caracterização desse filme, eu sou deslumbrada com ela. Então, vamos falar de Sopranos? Sopranos também tem essa pegada que o Tony é o cara que, mais ou menos como Joker, não tem muita solução ali, ele não tem muita opção a não ser seguir os passos da família dele e se tornar um chefe da máfia como todo mundo antes dele, como todo mundo, né, em volta dele né? Ele cresceu nesse ambiente, não tem muita outra saída a não ser fazer parte dele. Mas, aos poucos, ele vai se dando conta que o destino de todo mafioso é mais ou menos o mesmo, né? E ele entende que vai chegar para ele, aí ele começa a ter crises de ansiedade, vai procurar uma psicóloga e acaba entendendo ali que talvez ele não gostaria de ter tido aquela vida, né? Porque ele queria ter uma vida mais normal. Foi a terapia que fez isso com ele. Sem a terapia não ia ter nada disso, entendeu? Não é culpa da mãe que mandou matar ele, não, né? Assim. Mas isso é problema de primeira temporada, gente. Tipo, poxa. Mas fica muito estabelecido na primeira temporada que ele tem uma mãe tão borderliner que ela, tipo, mandou matar o próprio filho. Só. Aqui, mas em defesa da mãe, a mãe tava meio demente. E ela não fala com as palavras, tipo assim, vai lá e mata o Tony. É tipo, ela fala com o tio dele que dá uma aproveitada da situação e entende que não dá pra defender essa mãe nessa hora, não. Não tem jeito de defender a mãe nessa hora. Mas tipo... Não, ela manda matar o filho. Mas o tio aproveita. O tio podia dar uma ignorada na história e ele opta por seguir com o plano de safadeza. Tudo bem, o que faz, né? De novo, vamos pensar, é sua mãe mandando te matar e seu tio aproveitando da oportunidade para de fato fazer. Que beleza. Mas não é a família que pediram a Deus, não, gente. Próximo trope: vilão simpático ineficaz. É um vilão que tenta ser vilão, mas ele falha tanto que a gente acaba, de certo modo, ficando com um pouquinho de dó dele. Horas a gente fica com muita dó, horas a gente fica assim, nossa, mas tadinho, não consegue nem ser vilão. Que é o caso do filme que a gente acabou de citar. A gente acabou de gravar um episódio dos Coen. O Jerry, de Fargo. Ele tenta fazer um monte de coisa, não justifica o que ele tá fazendo em momento nenhum, mas ele é tão incompetente em ser vilão que você acaba ficando com um pouco de dó dele no momento. Meu Deus do céu, coitado, não vai dar certo, nada dá certo. E sabe o que é legal? A referência que eu tenho do ator, sacou? Porque ele em Magnolia, ele arruma um rolo também pra roubar um dinheiro, pra consertar um aparelho, porque ele quer colocar um aparelho, ele quer consertar os dentes, e termina com ele tentando roubar o dinheiro, caindo da escada e quebrando todos os dentes, sacou? E aquilo pra mim é tipo... Putz, justiça divina, sacou? É tipo, é muito foda. Eu também faço essa associação dos dois personagens, assim, de tipo, ele tenta, mas ele é muito ruim. É, tipo isso. Tem a duplinha do filme favorito do Eros, né, do Snatch, o Sol e o Vince, que tipo, cara, tem horas que parece até assim, que a gente tá tipo nos Trapalhões, né? Eles tentam, mas só dá errado, assim, todas as tentativas deles de fazer a coisa dar certo. E no Mad Max, né, no Fury Road, tem o Nux, que tudo que ele quer é morrer e ir pra Valhalla, mas tipo, tudo que ele tenta fazer, ele não consegue, tipo, tudo dá errado. Ele não consegue morrer. Tipo, o cara enche a boca de tinta prata, pronto pra ir pra Valhalla e não morre, sabe? Aí ele ouve um mediocre, que aquilo pra ele é o fim do mundo, né? No
no fim das contas ele vira herói. Tipo, exatamente. Ele é um vilão caído. Tudo que ele queria era ser um vilão. Ele queria ser um vilão e morrer. E agora ele é o herói do filme. E tem um filme que é sobre isso, que é o Megamente, né? A gente começa a torcer por ele em determinado momento, porque ele tem os planos mais mirabolantes de a lá 007 estereotipado, né? Com música de vilão. E, né, na luta daquele herói intocável, que é o Metro Man, ele não desiste, mas ele também nunca consegue. Até o ponto que ele vira um mocinho, né? De alguma maneira. E é um vilão que ele sempre se recupera, fica frustrado da tentativa de matar o Metro Man, não consegue, mas beleza, ele tenta de novo. E tem uma hora que a gente começa até a torcer, porque o Metro Man ele é super distante, apesar de ser o herói da série. Agora ele é um herói até certo ponto, né? Depois o Megamente se torna. Mas tem um outro trope associado aqui, que o Megamente, o trope é chamado, ele não é mal, é apenas mal compreendido. O Megamente, na infância, quando mostra os flashbacks e a história, a narrativa que levou ele a ser quem ele é, tem muito a ver com isso, né? Ele nunca foi compreendido. A pele dele era azul, ele era deslocado, né, daquele universo, e por ser mal compreendido... Hidrocefalia. Última variação, obviamente mal. É óbvio pra quem sofre, mas pra quem tá executando e fazendo mal, ele não tá nem percebendo. Esse é o trope. E recentemente, revendo BoJack, tem um dos episódios que eu mais gosto, que é o episódio que passa do ponto de vista da mãe do BoJack, que vai intercalando visões da infância dela com as visões do que tá vivendo com o BoJack. E aí o ponto de vista do BoJack sendo maltratado e o ponto de vista da mãe, que não sabe nem onde tá e tá vivendo outra vida na cabeça dela. Esse episódio é muito maravilhoso. É foda. Uma das coisas mais fodas que eu já assisti de desenho é esse episódio. Ele só não é melhor do que o do enterro dela, mas enfim. Nossa, aquele episódio do enterro, gente. É o melhor. Eros, você não assistiu, mas é ele de frente pra câmera, o caixão no fundo, e é 20 minutos dele falando pra câmera. Ele às vezes anda pra um lado, às vezes anda pro outro. Não tem uma outra, tem uma cena só que sai dali. E na hora que o episódio acaba, você chora por, me dá, 3 horas desse episódio, de tão fantástico que ele é. É muito foda. Só diálogo. Foda. Só diálogo. Ele falando pra câmera. Mas é aquela história, né? BoJack é BoJack. É BoJack. Tipo das melhores coisas que eu já vi na vida. É muito foda mesmo. Não tem discussão. Eu vou me render, gente. Eu vou me render. Quando vocês assista, velho. É foda. Assista que é foda. 120 filmes pra ver no mês. É sobre Hollywood. No fim das contas, é tudo zoando Hollywood. É cheio de metalinguagem. Tem tudo. O troço é muito foda. Mas a própria, né, falando aí da mãe do BoJack, tem esse episódio onde que isso fica muito claro, mas ela, de maneira geral, não entende que ela é a grandíssima filha da puta que ela é. Né? Ela não percebe que ela é a mãe babaca abusiva que ela é. Procurando Nemo, gente, tem uma coisa muito engraçada também, né? Os humanos lá, eles são colocados, né, como seres humanos que fazem coisas que seres humanos fazem na vida real. É como o menino Andy lá quebrando o brinquedo e remontando. Pra ele é só terça-feira e ele tá fazendo aquilo porque o humano nada, tem peixinho, pode saco de peixe. Agora, do ponto de vista do peixe, né? Que merda. Do ponto de vista do brinquedo, cara, que merda. Eu vou te falar um negócio. Eu ia pro Mercado Central depois da formatura e o povo bebia peixe. Bebia peixe, Você é um vilão, tá vendo? Aula pra mim, né, do programa sempre foi troco da vida real, porque eu já dei aula pra criança, né? Minha mãe tinha uma escola e eu passei um tempo dando aula pra uma turminha de 3, 4 anos. E aí um dia no aniversário de gêmeos que tinham lá na escola, a mãe levou um saquinho com peixinho de lembrancinha pra todas as crianças. Mentira, não era no aniversário dos gêmeos, não. Um dos gêmeos eu peguei espremendo peixe dentro do saquinho. Merda. Eu vi o zóio do peixe pra fora, assim, quase explodindo, e ele, Elisa, olha o meu peixinho do Nossa! Esse peixinho desse daí não vai durar meia hora contando peixe. Eu juro que eu vi o olho do peixe saindo pra fora igual de desenho, e eu não tô exagerando. Morri de dó do peixe, coitado. Enfim, a gente falou aí mais cedo, né, do Amnésia. Ele aqui volta, né, com o cara, né, que não tem
lembrança de tudo que ele, né? Ele não tem aquela memória recente. E aí ele acha que ele tá rastreando a pessoa que matou a esposa dele pra ele se vingar, mas na verdade ele tá sendo peão de outras pessoas e tá sendo manipulado e matando outras pessoas que não tem nada a ver com a história da mulher dele, né? Tadinho. Bom comentário, Eros. Tem o Hall em 2001, Odisseia no Espaço, né? Que, tipo, não fica claro pra gente no filme, mas o romance, a sequência explica que ele tá programado para sempre ser verdadeiro e manter a tripulação longe do porquê que eles estão viajando para Júpiter, né? E quando a tripulação começa a querer ficar curiosa e querer entender, ele tem que dar um jeito de manter tudo, é tipo o que fazer para continuar sendo verdadeiro e evitar a curiosidade desse pessoal. Então, tipo, se de repente a gente mata um ou outro e tá, nada demais. Não, filmes de robôs em geral que são maus, né? Dá pra colocar nesse lugar, como diria Zizi aí, né, Zizi? Assim, cara, ele tá programado, ele não tem culpa. É uma programação. Mas pra quem tá sofrendo é uma merda. Vídeo Exterminador do Futuro. Vídeo Exterminador do Futuro, tá programado. Eu não sei se vocês assistiram o Black Mirror, mas tem um episódio que chama Man Under Fire, que não é um episódio tão bom, mas que ele retrata isso. São soldados que eles são equipados, se eu não me engano, o globo ocular deles tem uma lente que distorce a skin, né, a imagem que se tem de outras pessoas, e o governo faz com que quem eles têm que matar pareçam alienígenas, todos distorcidos. Na verdade, eles são tipo imigrantes, no fim das contas, um negócio assim. E fica lá aquela ideia de que eles estão fazendo um ultra mal, mas do ponto de vista do governo, eles estão só combatendo alienígenas, que é justificável, né? De alguma maneira é justificável. E eles não têm a consciência de que eles estão matando pessoas, né? Então mal é o governo, gente. Não os coitados dos caras que só sofreram implante. Mal é o governo, mal é a criação da mãe do Bojack, mal é quem programou Hall, mal não é o ser humano, é a cultura que se estabeleceu de predar animais. Você tem o mal é sempre o outro nesse caso. Mas você não acha super bonitinho quando o menino ganha o pintinho na feira de animais e aí ele cria o pintinho e vai crescendo, ele vira uma galinha e de repente ele virou almoço de domingo? Eu vi isso. Quando ele chega a virar almoço de domingo, ok, né? O problema é que normalmente ele morre muito antes, coitado do pintinho. Mas não é ok do ponto de vista, se o pintinho tivesse consciência, ele não seria ok do ponto de vista dele, entende? Sim, Fuga óbvio. Das galinhas tá aí pra mostrar isso. Óbvio, né? Ninguém quer virar torta no final. O que eu conheço de gente que pôs o pintinho na máquina de lavar na tentativa de dar banho igual no desenho animado, coitado dos pintinhos. Minha mãe torceu pra secar. Morro de dó desses pintinhos de feira. Bom, pra gente encerrar essa conversa aqui então, queria propor o seguinte: qual antivilão, é difícil até definir o antivilão, né, mas tá, tendo a base do antivilão, com qual você de alguma maneira se simpatiza e por quê? Bom, já que a gente falou do Valtinho White mais cedo... Valtinho Branco. Valtinho Branco, perdão. Eu acho que eu me simpatizo com o Jesse Pinkman, velho, porque o cara é mau, né? No fim das contas, ele faz drogas, ele vende drogas, ele mata pessoas. Só que o cara se fode tanto, ele é tão fudido que tem um pedacinho de mim que tem uma peninha dele, assim. E no fim das contas, eu torço pra ele conseguir se dar bem e escapar e, tipo, viver a vida dele feliz pra sempre. Porque eu vejo que tem uma remissão dos pecados ali, sacou? Eu vejo que ele quer ser diferente de alguma forma. Então, eu acho que eu consigo ver nele isso. E a história traça pra gente que ele é fudido desde sempre, né? Que ele tem uma família que não acolhe, que, né, assim, não é maltrato nível hard, mas ele não tem amparo hora nenhuma, né? Ele só se fode mesmo, coitado. Também simpatizo por ele. Com certeza. Eu me lembro de um personagem do The Wire, que é o Omar. Ele é tipo um rival do vilão principal, digamos assim, né, do crime ali, daquele universo do The Wire, mas ele tem uma construção que me lembra um pouco essa coisa do Jesse. A gente vê aquela pessoa que não tem nenhum tipo de... que começa
com a intenção de fazer coisas boas, né? Ele é um bom menino, digamos assim, mas que eventualmente aquele ambiente onde ele vive leva ele para o caminho da droga, do tráfico e tal, e não tem muita solução, mas ele não é o que ele queria, né? Ele é meio que forçado para aquele ambiente. E ele é um puta ator, né? Apesar de sempre fazer papel meio de vilão. Putador. É tipo, Boardwalk Empire, ele é vilão, e Night Off, ele é o mauzão da cadeia. Quando chega... Tipo, tem uma série com ele que é tipo meio B, assim, Happy and Leonard, que é do caralho, que é baseado num quadrinho também, e que, tipo, ele fica ali em cima do muro, se ele é herói, se ele é vilão e qual que é a pegada. Ele é muito foda. É engraçado que ele no como é que chama aquele documentário a série documentário, né, que mistura ficção e documentário dos meninos que foram acusados de estupro, Olhos que Condenam. Ele faz o pai de um dos meninos e um personagem que é engraçado, que ele é meio vilão num outro sentido, assim, ele é um pai meio bosta, sabe? Tipo, que não assume muito o que fez, não defendeu muito o menino depois quando sai da prisão tem uma relação ruim, sai desse lugar do mauzão, né? Mas ele tem uma cara de mal-humorado, mal encarado, que é meio difícil também não colocar ele muito nesse papel, né? Sim. Aquela cicatriz de bad boy dele não ajuda também, né? Né? Uma cicatriz de fora a fora na cara não ajuda. E tu, Madu? Pra mim é o BoJack. Assim, ele não é nem colocado como vilão especificamente na série. Ele é, ao mesmo tempo que ele é o protagonista, às vezes ele é herói, às vezes ele é vilão. Mas eu me simpatizo com ele. Ele é um eterno infeliz. Acho que a grande discussão dele é essa, né? A vida passa, a introdução do desenho, a vida tá passando, tá tudo se movendo. Ele tá nos locais mais badalados, com as pessoas mais fodas, fazendo coisa na TV, coisas relevantes, né? Ele ganha prêmio, mas nada satisfaz. E, de certo modo, essa insatisfação eterna dele, essa eterna infelicidade, de alguma maneira eu me simpatizo quando mostra a história, quando mostra o que aconteceu, o que levou ele até aquele ponto. Isso me gera algum tipo de simpatia, de empatia, talvez. A série inteira, pra mim, é tipo um grande tratado sobre a depressão, né? De maneira geral. A gente tem vários personagens que passam por por coisas parecidas. E eu acho que, sendo a depressão o mal dos nossos tempos, é difícil não simpatizar, né? Gosto muito dele também. Bom, e você que tá ouvindo aí, a gente convida você a pensar e compartilhar com a gente qual que é o seu antivilão, aquele antivilão que você simpatiza.